Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá! Estamos aqui na EBD, né? Nessa forma de EBD online, e nós estamos no livro de Salmos. Nossa, que bom! Já chegamos em Salmos. E aí nós vamos ver na aula de hoje que é um livro com 150 músicas, que mostra a história de uma nação e do relacionamento dessa nação com Deus. E Salmos pode ser dividido em 5 livros. E cada um desses livros termina com uma doxologia, uma explicação final. Palavra aí para a gente guardar. Doxologia é uma explicação final. Os salmos eram quadros, era como se fossem pinturas, né, da fé bíblica, numa época em que o povo não possuía cópia das escrituras em casa e não podia lê-las, né? E Philip Yancey, no seu livro, ele disse algo muito interessante. Eu vou ler para vocês. No livro de Salmos, vemos que não é tanto Deus que está sendo apresentado ao povo, mas são as pessoas que se apresentam a Deus. Nos Salmos, aprendi que tenho o direito de levar a Deus qualquer tipo de sentimento. Não preciso disfarçar os meus fracassos, nem limpar minha podridão. É bem melhor levar essas fraquezas todas a Deus, pois só Deus tem o poder de curá-las. Não precisamos nos vestir bem e nem colocar máscaras para nos encontrar com Deus. Não há áreas proibidas. Podemos confiar a nossa necessidade a Ele. Não tem máscaras. Podemos ter um relacionamento direto com o nosso Pai. E hoje, nesse nosso momento, nós vamos ver um vídeo que ele dá uma explicação geral sobre o livro de Salmos. Vamos conferir? O livro dos Salmos é uma coleção de 150 antigos poemas hebraicos, canções e orações que vêm de todos os períodos diferentes da história de Israel. Muitos desses poemas estão relacionados com o rei Davi, 73 na verdade, e ele era conhecido como um poeta e arpista. Mas há muitos autores diferentes por trás desses poemas. Há os poemas de Asaf ou dos filhos de Corá, e alguns são de outros líderes de adoração no templo. Até mesmo Salomão e Moisés têm seus próprios poemas, e quase um terço deles são anônimos. Muitos desses poemas vieram a ser usados pelos coros que cantavam no templo de Israel, mas o livro dos Salmos não é um livro de hinos. Em algum momento no período após o exílio de Israel na Babilônia, esses antigos poemas foram reunidos e intencionalmente organizados no livro dos Salmos antes de nós. E ele tem um conceito muito original e uma mensagem que você não vai notar a menos que leia do início ao fim. Para ver como o livro de Salmos é projetado, é muito mais útil começar do final. O livro conclui com 5 poemas de louvor ao Deus de Israel. E cada um começa e termina com a palavra aleluia, que é hebraico para uma ordem, para dizer a um grupo de pessoas para louvar a Yah, que é a abreviação do nome divino Yahvé. Esse é um ótimo arranjo de 5 partes e parece que alguém está nos dando uma conclusão para o livro. Por isso a pergunta: o livro tem algum outro sinal de conceito intencional? Se prestar atenção aos títulos dos poemas, você notará que em 5 lugares os tradutores da Bíblia colocaram os títulos livro 1, livro 2, livro 3, livros 4 e 5 em vários pontos. E isso divide o livro em 5 grandes seções. A razão para isso é que o poema final de cada uma dessas seções tem um final muito semelhante que parece uma adição editorial. Diz algo assim: que o Senhor, o Deus de Israel, seja abençoado para todo sempre. Amém e amém. Então, o livro tem uma conclusão. Ele tem uma organização interna em 5 partes principais. E então, o lugar natural para irmos a partir daqui é para o começo procurando uma introdução. E o que encontramos?
Salmos 1 e 2, que estão fora do livro 1, porque a maioria dos poemas do livro 1 está ligada a Davi, exceto os Salmos 1 e 2, que são anônimos. Salmo 1 celebra como uma pessoa que medita na Torá é abençoada, lendo-a em oração dia e noite e depois a obedecendo. A palavra Torá significa simplesmente ensinar e, mais especificamente, se refere aos 5 livros de Moisés que iniciam o Antigo Testamento. E aqui, na verdade, a palavra parece ser usada com os 2 significados em mente, o que explica porque ela tem 5 partes principais. O livro dos Salmos está sendo oferecido como uma nova Torá, que ensina ao povo de Deus a prática da oração ao longo da vida, enquanto se esforçam para obedecer aos mandamentos de Deus dados na primeira Torá. O Salmo 2 é uma reflexão poética sobre a promessa de Deus ao rei Davi, de 2 Samuel capítulo 7, que um dia um rei messiânico viria e estabeleceria o reino de Deus sobre o mundo, derrotaria o mal e a rebelião entre a nação. O Salmo 2 conclui dizendo que todos os que se refugiam no rei messiânico serão abençoados, precisamente a palavra usada para abrir o Salmo 1. E assim, juntos, esses 2 poemas nos dizem que o livro dos Salmos foi criado para ser o livro de orações do povo de Deus. Enquanto eles se esforçam para ser fiéis aos mandamentos da Torá, têm esperança e aguardam a chegada do futuro rei messiânico. Agora, com esses 2 temas introduzidos, podemos começar a ver como os livros menores também foram projetados em torno dessas 2 ideias. Assim, por exemplo, o livro 1 tem no centro uma coleção de poemas, Salmos 15 a 24, que começa e termina com uma chamada à fidelidade da aliança. Então, Salmos 16 a 18, encontramos uma descrição de Davi como um modelo desse tipo de fidelidade. Então, ele clama a Deus para libertá-lo e Deus o eleva como rei. No conjunto correspondente de poemas, Salmos de 20 a 23, o Davi do passado tornou-se uma imagem do rei messiânico do futuro, que também clamará a Deus. E ele será dado e, em seguida, receberá um reino sobre as nações. Então, bem no centro dessa coleção está o poema, o Salmo 19, dedicado a louvar a Deus pela Torá. Então, aqui vamos nós, os 2 temas dos Salmos 1 e 2 estão unidos firmemente aqui. O livro 2 abre com 2 poemas que estão unidos em sua esperança de um futuro retorno ao templo em Sião. E esta é uma imagem intimamente associada à esperança do reino messiânico. Então, o livro 2 termina com um poema que descreve o futuro reinado do rei messiânico sobre toda a nação. Esse poema é realmente surpreendente, porque ecoa todas as outras passagens dos profetas sobre o reino messiânico. E conclui dizendo que o reinado deste rei trará o cumprimento da antiga promessa de Deus a Abraão, de trazer a bênção de Deus para todas as nações. O livro 3 também conclui com um poema refletindo na promessa de Deus a Davi, mas dessa vez à luz do exílio de Israel. Então o poeta se lembra de como Deus disse que nunca abandonaria a linhagem de Davi. Mas agora ele está olhando para a rebelião de Israel e o seu resultado, e destruição, e exílio, e a queda da linhagem de Davi. E assim o poeta termina pedindo a Deus que nunca esqueça a sua promessa a Davi. O livro 4 foi concebido para responder a essa crise do exílio. Assim, o poema de abertura nos leva de volta às raízes de Israel com a oração de Moisés, e ele faz o que fez no Monte Sinai após o incidente do bezerro de ouro, que é invocar a Deus para mostrar misericórdia. O centro do livro 4 é dominado por um grupo de poemas que anunciam que o Senhor, o Deus de Israel, reina como o verdadeiro rei do mundo, e que toda a criação, árvores, montanhas, rios, todos são convocados para celebrar esse dia futuro, quando Deus trará a sua justiça e reino sobre todo o mundo. O livro 5 abre com uma série de poemas que afirmam que Deus ouve os gritos de seu povo e um dia enviará o futuro rei para derrotar o mal e trazer o reino de Deus. Esse livro também contém 2 coleções maiores, uma chamada de Halel e outra chamada de Cânticos de Peregrinação. Cada uma dessas coleções conclui com um poema sobre o futuro reino messiânico. E essas 2 coleções juntas sustentam a esperança de um futuro ato de Deus semelhante ao Êxodo para redimir o seu povo. E então, entre eles está o Salmo 119, o poema mais longo do livro. É um poema de alfabeto, onde cada linha começa com uma nova letra do alfabeto hebraico e explora a maravilha e o dom da Torá como a palavra de Deus para o seu povo. Então, aqui vamos nós. Os temas dos Salmos 1 e 2, Torá e Messias, combinam todos juntos aqui no livro 5, o que nos leva de volta a essa conclusão de 5 poemas. No poema do centro, Salmo 148, toda a criação é convocada para louvar o Deus de Israel, porque, como está escrito, ele levantou um chifre para o seu povo.
O chifre aqui é uma metáfora do chifre de um touro erguido em vitória, e essa imagem ecoa de volta a mesma imagem usada na canção de Ana para o capítulo 2 de 1 Samuel, mas também para o Salmo 132 anterior. O chifre é um símbolo para o futuro rei messiânico e a sua vitória sobre o mal é uma conclusão apropriada para esse livro incrível. Aqui está mais uma coisa que você provavelmente não notará se não ler esse livro em ordem. Há muitos tipos diferentes de poemas no livro dos Salmos, mas todos basicamente se enquadram em duas grandes categorias: poemas de lamentação ou poemas de louvor. Poemas de lamentação expressam dor, confusão e raiva sobre quão horrível o mundo é e quão horríveis são as coisas que estão acontecendo com o poeta. E assim, esses poemas chamam a atenção para o que há de errado no mundo e pedem a Deus para fazer algo sobre isso. Há muitos deles no livro, o que nos diz algo importante, que a lamentação é uma resposta apropriada ao mal que vemos em nosso mundo. Mas o que você notará é que os poemas de lamento predominam no início do livro, nos livros de 1 a 3. Mas preste atenção, pois você também verá poemas de louvor ocasionalmente. Os poemas de louvor são poemas de alegria e celebração, e chamam a atenção para o que é bom no mundo e recontam as histórias daquilo que Deus fez em nossas vidas e agradecem a Deus por isso. Nos livros 4 e 5, você notará que os poemas de louvor chegam a superar os poemas de lamentação. E tudo culmina nessa conclusão de aleluia em 5 partes. Então, essa mudança de lamentação para louvor é profunda e nos diz algo sobre a natureza da oração, à medida que esperamos pelo reino messiânico, como o livro nos ensina a fazer. Isso criará tensão ao analisarmos o estado trágico do nosso mundo e das nossas vidas. E assim, os salmos nos ensinam a não ignorar a dor de nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, a fé bíblica é voltada para o futuro, olhando para as promessas do futuro reino messiânico de Deus. E assim, a Torá e o Messias, lamentação e louvor, fé e esperança, é disso que se trata o livro dos Salmos. E nesse nosso primeiro momento musical, nós vamos aqui escutar um salmo com Atilano Muradas, que nós já tivemos a oportunidade de ver aqui na EBD, né? E é um salmo que é muito conhecido da gente. Possivelmente foi o primeiro salmo que a gente aprendeu a memorizar. Sabe que salmo é esse? Salmo 23. Vamos lá? A vida de Davi é uma inspiração para todos nós, né? Ele é o escritor de muitos e muitos salmos, mas talvez um dos mais famosos que ele escreveu é o Salmo 23. E eu quero cantar para as crianças agora o Salmo 23. Imagine, né? Davi lá no meio do campo, né? Cantando esse salmo, né? Imagina ele lá com a sua harpa, né? O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Ele tem por mim um grande amor, em campos seguros me faz deitar. O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Ele é quem renova o meu vigor, em justos caminhos me faz andar. Mesmo que eu tenha de enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar, com suas mentiras tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar. Mesmo que eu tenha que enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar, com suas mentiras tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar. O Senhor virá me salvar. O Senhor virá te salvar. O Senhor é o meu pastor
Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Criança, entregue o seu coração para Jesus. Adulto, entregue o seu coração para Jesus e o mais ele fará. Deus abençoe sua vida. E no nosso momento de louvor, de súplica, de gratidão, vamos primeiro agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Vamos ter esse hábito de agradecer as bênçãos da semana, né? O ar, a comida, o alimento nosso, né? Aquelas coisas que são mimos diários de Deus. Vamos ter esse hábito em nossa jornada. Vamos clamar pelo nosso Brasil. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e principalmente agora pelo Rio Grande do Sul, que passou por essa tragédia e estão vivendo as consequências de tudo isso. E, se possível, vamos fazer uma ajuda para aquele pessoal lá. Vamos orar pelos nossos missionários que estão lá na cidade de Paracatu, essa cidade que é um desafio. Vamos orar pelo Daniel, a Magda, as suas 2 filhas, e tem agora o Lucas, que chegou para completar aquele grande time. Vamos orar pela cidade, pelo trabalho lá em São Paulo, um projeto muito interessante, na Cristolândia, né? O Tiago e Isabelle, com aquela família bonita, eles estão lá desenvolvendo esse trabalho ali. E vamos orar lá por Manaus. Ana Paula, o marido e o filho estão também naquele projeto super interessante. Vamos orar pelas famílias missionárias da nossa igreja e pelos demais missionários. Vamos orar pelo pastor Valquimar, pela sua saúde, para que Deus dê a ele sabedoria. Vamos orar pela Lídia, que está aí também nesse ministério, essa grande ajudadora, né? Que Deus dê a ela sabedoria, né? Cuide da sua saúde, dos seus familiares, da sua mãe, né? Vamos orar pela mãe da Lídia. Vamos orar pela Laís e pelo Saulo, esse casal que tem aí esse projeto muito bonito também em mãos, né? Eles lidam com a área jovem da nossa igreja. Vamos orar pelo departamento infantil, pelas crianças que estão lá, pelas professoras que estão desenvolvendo esse trabalho. Vamos orar pelos adolescentes da nossa igreja. Temos adolescentes em nossa igreja, é uma responsabilidade nossa orar por eles. E vamos orar pelos nossos jovens, para que Deus realmente possa estar abençoando e que eles possam, né, ter uma vida, né, de acordo com a palavra de Deus. Vamos orar pelas nossas famílias. Nós sempre oramos pelas nossas famílias, pelos nossos vizinhos, as pessoas que temos contato diariamente, né, as pessoas do nosso cotidiano, os vizinhos aqui da Igreja Batista das Alterosas, no bairro Padre Eustáquio, para que eles tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Vamos orar pelos nossos idosos e pelos nossos enfermos, esse grupo tão bonito, tão especial, pelas pessoas que cuidam dos idosos e dos enfermos, para que eles possam fazer isso com maior carinho e maior dedicação. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando e ofertando, e por aquelas pessoas que por algum motivo não estão fazendo. Vamos orar pelo nosso tesoureiro, pela família dele, pela comissão de finanças, por esse grupo que tem esse trabalho, que é um verdadeiro desafio. Vamos orar pela construção. Nós estamos aí no processo bem decisivo da nossa igreja, por todos os profissionais envolvidos e para que haja recursos para que essa obra possa ir adiante. E vamos orar pelos nossos ministérios que já estão aí em ação, para que Deus capacite a cada um de nós, pela liderança, pelos diáconos. Nós temos diáconos aí bem próximos ao nosso pastor, e nós temos diáconos que, pelo tempo, né, pelas próprias condições, já não estão mais desenvolvendo a sua atividade, mas também, eles também querem, né, que oremos por ele e que sejam lembrados com todo carinho por todo o trabalho que já foi feito em nossa igreja. Meus queridos, no nosso momento de despedida, que agora a gente tem 2 momentos musicais na nossa EBD, nós vamos terminar com um salmo, que também é um salmo muito bonito, lindo.
ao Salmo 121. Vamos ouvir? Tenham todos uma boa semana e até breve, se Deus assim quiser. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Do Levítico